Amsterdã nasceu como um pequeno porto às margens do rio Amstel. Durante a Primeira Guerra Mundial, quando Napoleão inseriu o bloqueio continental, o que acabou com a economia da cidade dos Países Baixos. O apogeu econômico de Amsterdã terminou por volta de 1700. Depois de um período de estagnação e de uma sequência de guerras, uma série de intervenções foram realizadas. O capitalismo moderno implementa-se na Holanda por volta de 1870. A cidade necessitava de trabalhadores, e esses trabalhadores precisavam de casas. A constituição do tecido do bairro Oosterpark deu-se a partir das ruas principais e secundárias. Formando uma trama de acesso aos edifícios de 4 a 6 pavimentos que ocupavam o perímetro da quadra. Os terrenos tinham acesso independente e seus moradores apropriavam-se dos jardins posteriores. Os lotes permaneceram estreitos. Há aqui o tratamento diferenciado das elevações: a frontal, mais sóbria, voltada à rua pública, e o pátio interno, de uso privado, mais modesta e dotada de balcões. Há situações de comércio em parte do pavimento térreo. A ocupação já não é tão densa quanto no bairro Jordan e nem quanto a área central. Uma grande epidemia no final de 1840 colocou a questão das precárias condições de moradia da grande maioria da população trabalhadora. O Ato Habitacional, aprovado em 1901, surgiu como solução para regulamentar o planejamento das cidades com mais de 10 mil habitantes e com crescimento populacional de 20%. O primeiro plano para Amsterdã Sul expandir a cidade foi concebido por Berlage e aprovado pelo Conselho Municipal em 1905. A ideia trazia fragmentos com pequenas unidades de vizinhança e ruas curvas, mas não chegou a ser implantada. Dez anos depois, Berlage alterou o plano conforme as recomendações feitas pelo Ato Habitacional. Em 1915, ele aprovou uma versão totalmente nova, com eixos retilíneos e longos marcados por formas mais regulares. Em Amsterdã Sul, duas sequências de grandes vias traçadas no sentido leste-oeste ligavam o rio Amstel ao estádio. As demais vias do bairro Riveren, dada a forma como estão desenhadas e alinhadas, representam uma gradação na hierarquia. A ideia de espaços livres, cercado pelas construções, é apresentada no plano Berlage, em detrimento dos jardins abertos diretamente para a rua e valorizando a ideia dos espaços circundados, protegidos, além da disposição das casas em longas fileiras não interrompidas. A paisagem configurada pelas edificações dispostas perimetralmente das quadras fechadas, as unidades térreas desfrutam do jardim privado e alguns casos de comércio. Nos pavimentos superiores tem escada voltada para o centro da quadra. O diretor do Departamento de Habitação de Amsterdã, Kepler, via no desenvolvimento de projetos para essa nova área
possibilidade de implementar ideias preconizadas pelo modelo de cidade-jardim. Em Betterdorf, associadas a um traçado composto por 4 ruas diagonais que confluem para um centro, formando uma praça, estavam as edificações, construídas em concreto, 900 unidades habitacionais. Todas as casas têm seu jardim posterior e os pátios internos, podendo ser acessados. A busca do espaço universal ou espaço contínuo passou pelas condições absolutamente iguais de insolação, pela uniformização entre espaços dos fundos e espaço da frente. O resultado é um ambiente sem polaridades, contradições ou variedade. A disposição do espaço tradicional da rua e do tradicional quadro residencial. As ruas que dão acesso às unidades habitacionais, mas também a outras. Agora aparecem junto as áreas de balcões privados e zonas de vegetação, que anteriormente configuravam um espaço interior constituído pelos blocos perimetrais. As quadras são divididas em 2 partes, deixando-se abertas, livres as laterais. Além disso, os distintos usos já não são partes integrantes de uma forma urbanística comum. As funções são fragmentadas.